Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Com essas palavras saudamos os amados irmãos na alegria que nos move a estarmos neste lugar. Pelo menos 3 motivos nos alegram quando pensamos em vir a este lugar chamado casa de oração. Primeiro, a expectativa de adorarmos congregacionalmente o Senhor nosso Deus. Isso alegra o nosso coração. O segundo, a oportunidade que nós temos de encontrar os nossos amigos e irmãos e compartilharmos momentos especiais, renovando a nossa comunhão e tendo momentos com eles de conversa e de descontração, edificação. É sempre também um bom motivo. E o terceiro motivo é porque nós podemos, num culto como esse, recebermos mais uma porção da palavra do Senhor, palavra que vem para nos alimentar, para nos ensinar, nos alentar, nos encorajar. São palavras de vida. Louvado seja Deus, porque nós temos o privilégio, a bênção de podermos, no primeiro dia da semana, congregarmos-nos aqui para adorarmos e bendizer o nome do Senhor. No mês de dezembro e julho são meses que mais sentimos falta de alguns irmãos. Chega o mês de julho, muitos irmãos viajam, né? Já sei de alguns que deram uma passeada e tal, alguns dos jovens, alguns adultos, né? E aí sentimos falta já de muitos irmãos. E o mês de dezembro também, né? Muitos dos nossos irmãos aqui têm família no Paraná, em Minas, São Paulo e em outras regiões do país. E aí quando chega o final do ano, não é? É compreensível que os irmãos voltem para estar com seus amados e nós sentimos falta de todos eles. Mas louvado seja Deus por eles que vão e porque também Deus sempre deixa uns servos e servas de Deus aqui, não é? Com os quais nós nos alegramos também no culto ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero convidá-los para lermos a palavra do Senhor. 2 textos da palavra do Senhor nosso Deus. O primeiro encontra-se no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. O outro encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Vamos fazer a leitura desses 2 textos que servirão de ponto de partida, de base, para a meditação nesta noite. Diz assim a boa palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Vamos orar, irmãos, e pedir que Deus nos alcance enquanto a sua palavra é proclamada. Amado Deus, querido Pai, nós adoramos, bendizemos e engrandecemos o teu nome pela graça da vida, pela bênção de estarmos aqui nesta noite, Senhor, adorando o teu nome na comunhão com os nossos irmãos. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo acesso livre que temos à tua boa palavra. Ó Pai, nós nos submetemos ao Senhor. Rogamos-te que o teu Santo Espírito ilumine tua palavra em nossas mentes e corações para que possamos recebê-la. Prepara-nos e alcança-nos com a tua boa palavra. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nesta noite. Amém. Amém. A partir desses textos eu quero, como disse, compartilhar com você sobre o tema amor e graça. Amor e graça. Esse é o tema da mensagem desta noite. É claro, tendemos a amar alguém ou algumas pessoas que julgamos dignas do nosso amor, não é assim? Temos muita dificuldade de amar quem nos contraria, quem nos incomoda, é claro, quem nos faz mal.
costumamos então amar exatamente as pessoas que entendemos que são dignas do nosso amor, que responde às nossas expectativas. E aquelas pessoas que não correspondem às nossas expectativas, que não se identificam, ou que nós não nos identificamos, que nos contrariam e que muitas vezes nos atingem, temos muita dificuldade de amar essas pessoas. Nesse sentido, amar então essas pessoas se constitui um gesto de graça, porque decidimos dedicar amor a alguém que não é digno de receber este amor. E essa é a proposta do cristianismo. É levada a proposta que, se a onda comum é nos aproximarmos e sermos afetuosos àqueles que nos querem bem e nos fazem bem, o ensino de Jesus nos coloca num nível ainda mais elevado e nos propõe a um nível ainda mais elevado amar aquele que nos perseguem. É uma proposta ainda mais elevada do que aquela que comumente nós costumamos desenvolver. Amarmos e fazermos bem àqueles que nos amam, àqueles que nos fazem bem. Então, poderíamos afirmar com certeza que amar quem não merece o nosso amor é, portanto, um gesto de graça. Champlin, comentando o Evangelho de João, diz o seguinte: devido à sua soberana graça, Deus se eleva acima do pecado e ama sem motivo algum, salvo aquilo que faz parte de sua própria natureza, parte da sua glória. E ele conclui dizendo: os homens precisam de algum motivo para amar. Deus não tem outro motivo além de si mesmo e nos recomenda o seu amor. Nós precisamos, via de regra, de um motivo, de uma justificativa plausível para amarmos alguém, para entender que alguém é digno do nosso amor, de ser objeto do nosso amor. Mas o texto nos informa, e Champlin ratifica a mensagem bíblica ao dizer que Deus não tem nenhum motivo fora dele para nos amar. Não tem nada em nós que justifique o amor de Deus em nosso favor. Não há nada que Deus possa ver em nós mesmos por nós, que nos tornemos agradáveis a Ele. Então, quando Ele decide nos amar, Ele decide nos amar por graça. E graça, por definição, é favor imerecido. É favorecer quem não merece. É então assim que Deus nos torna alvos do seu amor. Por isso o tema dessa mensagem é amor e graça. Porque não é Deus afetuoso conosco, não nos faz Deus o bem, não tem Ele misericórdia de nós, não nos favorece e nos abençoa, porque em nós existem motivos que justifiquem o seu amor. Mas Ele decidiu amar-nos por sua graça maravilhosa. Decidiu nos amar-nos por Ele mesmo. Decidiu nos amar-nos porque a sua natureza é amor. Decidiu nos amar-nos por causa de si mesmo, por uma livre e soberana escolha. Olhou para você, para mim, para a humanidade, e não obstante sermos quem somos, Ele decidiu nos amar. Amor e graça. Ama a quem não merece ser amado. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus amou a Judas, que de maneira alguma merecia ser amado, e Jesus já sabia que ele haveria de trair. Jesus amou a Pedro, que não obstante seguir a Jesus no momento mais difícil, o negou 3 vezes, e Jesus já sabia disso, mas amou. Jesus amou a Filipe, que andou com ele por 3 anos, vendo seus milagres e ensinamentos. Já no final do seu ministério pede: mostra-nos o Pai. E Jesus tinha dito: eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o Filipe tanto tempo não o compreendeu. Jesus amou mesmo não tendo sido compreendido. Jesus amou os homens, os seus algozes, aqueles que lhe crucificaram na ignorância. Jesus os amou.
E portanto, os discípulos e todos nós nos tornamos alvos da graça, do amor dele por causa da sua graça. Nesta lista dos que foram amados sem merecimento, coloque aí o seu nome. Nesta lista dos que foram e são amados, coloque aí José Drailton da Silva. Nesta lista se encontra a minha e a sua pessoa. Porque se formos sinceros conosco mesmo e fizermos uma autoavaliação de quem nós somos, certamente diríamos: somente pela graça que Deus pode amar alguém como eu. Porque sou inconstante, porque muitas vezes sou indiferente, porque muitas vezes sou desobediente, porque muitas vezes me expresso com frieza, porque muitas vezes contrario a sua vontade para fazer a minha, porque muitas vezes, mesmo tendo sido ricamente abençoado por Ele, me importo como se nada dele tivesse recebido. Então, com sinceridade, se fizermos uma autoavaliação, podemos dizer que se somos amados tal como somos por Ele, é porque Ele nos ama, apesar de sermos quem nós somos. Ele nos ama porque decidiu nos amar. E esse amor é fruto da sua graça maravilhosa, que não dá para descrever. Os teólogos se esforçam profundamente e com muito esforço concluiu que graça é favor imerecido. Na sua plenitude, graça se expressa também como beleza, como formosura, como algo agradável, bom de se ver, bom de se experimentar. Graça, então, é difícil de um conceito abarcar, mas para que possamos entender minimamente como Deus é gracioso, então definimos: é favor para quem nada merece receber. Deus nos ama por sua graça. E nessa noite, eu quero compartilhar com você exatamente alguns momentos da vida, da história de Jesus, que nos faz compreender com clareza que tudo que Ele fez foi por amor e graça. Em primeiro lugar, por amor e graça, Ele deixou tudo e veio para nos encontrar. Por amor e graça, Ele deixou a glória celeste, todas as riquezas descritas na Bíblia e as que não foram descritas, para vir ao nosso encontro. Ele fez isso por graça e por amor. E o evangelista Lucas diz isso com clareza, de uma forma sintética. No capítulo 19, verso 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? Todos nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecado. Ele fez tal como o pastor que saiu em busca de sua ovelha perdida, não descansou até achá-la. Ele fez tal como a mulher que passou o dia dedicadamente à procura de uma moeda que estava perdida. Ele fez tal como o pai que vivia na varanda, na expectativa do regresso do filho que havia se distanciado, para vê-lo e então poder, ao encontrá-lo, abraçá-lo, acolhê-lo, beijá-lo, recebê-lo com festa. Ele fez isso. Ele fez exatamente o que o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas faria, como ele disse que era o bom pastor. Não poupou esforços, mas deixou tudo, a sua glória, o aconchego do Pai nos céus, e veio ao nosso encontro. O evangelista João, de uma forma muito profunda, teológica e filosófica, no primeiro capítulo, verso 1 e 2, depois no verso 14, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo João está descrevendo exatamente o grande milagre que aconteceu por amor e graça. Por amor e graça, Deus decide se encarnar. Por amor e graça, Deus decide se apequenar. Por amor e graça, Deus decide se tornar um de nós, para vir
ao nosso encontro. O evangelista o descreve como Verbo Deus, que se encarnou, que se tornou gente, que desceu ao nível meu e seu para nos encontrar, para nos apontar o caminho de volta, para apresentar-se a si mesmo como o caminho de volta para o Pai, para apresentar aquele que estava perdido como o caminho de volta para casa. Podemos então perceber que por amor e graça, o maior de todos os milagres acontece. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cheio de glória, virtude e santidade, torna-se como uma de suas criaturas, para encontrar essas criaturas perdidas e trazê-las para si. Isso ele fez por amor e graça. A sua vinda aqui, se tornar quem ele se tornou, deixar tudo o que ele deixou para vir aqui, tal como a história registra. O Flávio Joséfo, que é historiador judeu, testifica, houve esse homem chamado Jesus, que com a sua pregação e com seus feitos, impactou seus discípulos de tal maneira que ele os amou e entregou também suas vidas por ele. Este homem chamado Jesus Cristo, descreve Flávio Joséfo. E ele diz, ele pregou e ao mesmo tempo fez feitos que chamou, fez feito é pleonasmo, redundância, né? Realizou feitos que chamaram a atenção dos seus discípulos. E aí a história testifica. Estava lendo, fazendo um trabalho de história esses dias, e todos os textos que eu estava lendo que se referiam às datas estavam lá, tantos anos antes de Cristo ou tantos anos depois de Cristo. Cristo, portanto, é um marco histórico. Então, a história foi marcada por esse milagre. Deus se fez um de nós para se aproximar de nós por amor e graça. Aleluia! Por amor e graça. Em segundo lugar, por amor e graça, ele viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Nós que nos distanciamos de Deus, transgredimos as palavras do Senhor e, portanto, afastado de Deus, debaixo de culpa e de condenação por causa dos nossos pecados, estávamos todos perdidos. E Deus, então, em Cristo, por amor e graça, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. O profeta Isaías, 700 anos antes mesmo deste grande evento, descreveu em detalhes como seria a vida de Cristo, o ministério de Cristo entre nós, no capítulo 61 do livro dele mesmo, versos de 1 a 3, quando ele descreve a vida de Jesus, o modo como Jesus viveu, a razão pela qual ele veio entre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiados, a fim de que se chamem carvalhos, árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. 700 anos antes de um milagre da encarnação de Deus se fazer homem, o profeta estava descrevendo por quais razões Jesus estaria vindo entre nós. E quais seriam as razões que o Mestre estaria entre nós? Na vida de Jesus, que podemos perceber, ele foi o mestre do altruísmo. Ele viveu para servir, ele viveu para o outro. E então, como viveu para servir, viveu para o outro, em vida ele pregou o Evangelho, que são as boas novas de salvação. Curou aqueles que estavam enfermos,
perdoou os mais inveterados dos pecadores, libertou os que estavam cativos e oprimidos por demônios. Ele ensinou aos simples e aos doutores princípios e valores nobres do reino de Deus. Ele alimentou os famintos de alma e os famintos fisicamente ao multiplicar os pães e peixe. Ele chorou a morte do seu amigo, mas também chorou a morte de Jerusalém, que futuramente haveria de lhe crucificar. Ele não revidou aos ataques e violência dos soldados, dos seus algozes, rogou perdão para eles. Ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou, cheio de glória e majestade. A síntese da vida de Jesus é que enquanto ele esteve entre nós, ele viveu para nos alcançar, ele viveu para nos salvar. O apóstolo Paulo, então, na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, ratifica essa verdade. Ele diz: o qual o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse Jesus que viveu entre nós, que foi altruísta, que viveu para servir, que perdoou, que curou, que libertou, que alimentou, que trouxe-nos uma palavra de esperança, de alento, uma perspectiva de um futuro eterno de paz, de alegria, de justiça e de verdade com Deus. Esse mesmo Cristo, tendo vivido, a sua vida culminou na sua morte. E a sua morte teve uma causa: o amor que ele tem por você e por mim. E como nós já compreendemos nessa noite que não somos merecedores, por amor e graça, ele viveu como ele viveu, e ele morreu como morreu, e ressuscitou cheio de glória como ressuscitou para a nossa salvação. A síntese é que ele viveu para nos ensinar o caminho de volta para Deus, para nos aproximar do Pai, para nos ensinar como devemos viver, para também assumir a nossa culpa, assumir a condenação que era para nós. Então na cruz ele morre pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscita, garantindo a nossa salvação. Aleluia! Tudo isso ele fez por amor e graça. Em terceiro lugar, legal, né? Em terceiro lugar, ele intercede por nós e voltará para nos buscar. Ele não só esteve entre nós, viveu entre nós, nos ensinou, morreu na cruz, ressuscitou, mas ele voltou para o Pai. E diz a palavra que ele intercede por nós. E que ele vai voltar para nos buscar. A bem da verdade, em vida, ele já intercedeu por mim e por você. Porque na oração conhecida como a oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos, para que eles vivam em unidade, mas depois diz: Senhor, não oro só por estes, os discípulos naquele contexto, mas eu oro também por todos aqueles que haverão de crer quando ouvirem a tua palavra. Então Jesus em vida já intercedia por mim e por você, pedia ao Pai por nós, rogava ao Pai pelo nosso cuidado. E tendo ele ressuscitado e voltado para o Pai, você já pensou? Ainda hoje, diz a palavra, o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, e ele intercede por você, ele intercede por mim. Que amor, que graça maravilhosa, que ainda estando na sua glória celeste, não desiste de mim, de você, mas olha por você, olha por mim, e diz a palavra que ele intercede por nós. Alguns textos de Romanos, capítulo 8, verso 34, diz a nosso respeito: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Jesus, então, é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele intercedeu e ainda hoje continua intercedendo por nós diante do Pai. É o nosso advogado diante do Pai. Foi por isso que o apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, diz: filhinhos meus, não pequeis, todavia se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então é muito bom saber que, apesar de sermos quem nós somos, temos alguém que intercede por nós junto ao Pai. E aqui vale a pena dizer, se não fosse por Jesus, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua intercessão, nós já teríamos sido consumidos nos nossos pecados. E por que não temos sido? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E porque ainda hoje, por causa da nossa fraqueza, entristecemos o coração daquele que é santo, que é perfeito e que não suporta o pecado. Mas está lá o Filho de Deus que vem e diz: Pai, por ela eu dei a minha vida. Pai, por ele eu dei a minha vida. Pai, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Dê mais uma oportunidade, Pai. Isso é o que Jesus faz. Porque a palavra diz que ele está à direita de Deus e intercede por mim e por você, pecadores. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 14, diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Temos Jesus como sumo sacerdote, amém? Que penetrou os céus, que está vivo, todo poderoso. E esse Senhor é o seu advogado, é o nosso advogado, intercede por nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, por causa do seu amor e graça. Jesus é nosso sumo sacerdote perfeito. Ele ainda continua intercedendo por nós. Esse que intercede por nós é aquele que não desiste, não desistiu em nenhum momento de nós. Diz a palavra que, tendo ele amado os seus, amou-os até o fim. Em outras palavras, amou na sua plenitude, amou incondicionalmente, amou apesar de, amou insistentemente, amou até o fim. Esse foi o amor que ele destinou para nós, é essa qualidade, é o amor HP, é o agapô, que não dá para descrever, é o amor que se expressa incondicionalmente, essa é a palavra, a despeito de. É esse o amor de Jesus por você e por mim, esse amor dele por nós. E como nós vivemos no mundo mau, no mundo difícil, Jesus orou por nós e disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, porque eles não são do mundo, não pertencem ao mundo, mas eles vivem no mundo. Não peço que os tire desse mundo, eles têm que viver no mundo, trabalhar no mundo, estudar no mundo, viver esta fé no mundo, se relacionar com as pessoas do mundo, mas eu peço que, Pai, o Senhor os livre do mal. Então Jesus intercedeu para Deus nos livrar do mal, para preservar a nossa vida dos ataques do inimigo, para nos preservar da ruína e da destruição, para nos conservar na fé que por sua graça nos alcançou. Ele intercede sim por nós. E aí ele pede ao Pai que nos guarde para que permaneçamos nesta fé. Por quê? Porque um dia a sua promessa é: tudo isso vai se acabar. Deus fez uma promessa que jamais destruiria a raça humana com água. Prometeu para Noé e colocou como sinal um arco-íris, prometendo que jamais destruiria a raça humana com água. Mas a palavra descreve em vários textos nos evangelhos e no livro do Apocalipse que Deus haverá de destruir todas essas coisas com fogo. E diz a palavra que o Senhor Jesus vai vir, ou voltará. O Senhor Jesus virá. Ele ora para que Deus nos guarde, nos sustente nessa fé, nessa esperança, nessa caminhada. Diante de tantas tentações, diante de tantas provações,
diante de tantas ofertas, de tantos atrativos do mundo para nos seduzir, nos tirar da direção de volta para casa ou de volta para Deus, Ele intercede por nós. Pai, não deixe ela voltar atrás, não deixe ele desistir, não deixe ele ficar prostrado, não deixe o inimigo destruir. O Senhor intercede por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. Diz que aquele que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu. Ele os guardou enquanto estava aqui. E agora ele está à direita de Deus. E ele continua intercedendo para não se perder nenhum daqueles que o Pai vai trazer por meio dele, por causa dele. Ele intercede, cuidando. E sabe, injustiças, maldades, corrupção, afrontas, descasos, zombarias e até blasfêmia ao nome do Senhor, ouvimos no trabalho, na universidade, nas escolas, os colegas, nós ouvimos. Deus, por amor e graça, até isso permite, porque se não fosse o amor e graça, destruiria como destruiu Sodoma e Gomorra. Lembram? 2 cidades que por suas idolatrias e imoralidades foram destruídas. Mas por causa de Cristo, vivemos num mundo que está pior do que Sodoma e Gomorra. Mas por amor e graça, Deus está dando oportunidade para os homens, por causa do sacrifício de Jesus. E esse Jesus que veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, Ele fez uma grande, maravilhosa promessa. Eu quero ler o texto para você. João capítulo 14, verso 2 e 3. Jesus falou para os seus discípulos e, portanto, para todos nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, preparou, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados irmãos, aleluia. É bom servir ao Senhor aqui, apesar das intempéries, dos contratempos, das lutas, das dores que passamos. É bom servir a Jesus, é bom andar com Jesus. Como disse Caio Fábio no auge do seu ministério, seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Conhecer a Jesus, andar com Ele, ser guiado por Ele, ter a sua presença na nossa vida, no nosso caminho, eis o mais fascinante projeto de vida. Porém, como preguei na semana passada, passamos por dores, passamos por aflições, passamos por lutas, passamos por enfermidades, temos prejuízos, choramos, mas uma coisa é certa, não permaneceremos nesta condição. Ele voltou para o Pai, foi preparar lugar, voltará e nos levará para que nós possamos estar com Ele para todo sempre. Aleluia! Isso deve nos renovar. Isso deve nos encorajar, e isso deve levar-nos a apegar-nos cada vez mais a Ele, em seu amor e a sua palavra, apesar de tudo que vemos e vivemos neste mundo. Foi exatamente assim que Ele fez. Ficou firme, olhando para o Pai, e apesar de tudo o que estava acontecendo no seu tempo contrário, Ele permaneceu firme. Foi para Jerusalém firme, encarou os seus algozes firmes, encarou a cruz firmes, encarou as dores, os pregos firmes, a coroa firme, morreu sofrendo as dores firmes, não desceu quando foi tentado e cheio de glória ressuscitou. Temos esta promessa, por amor e graça, Ele não nos deixará vencidos pelas dores e pela morte. Por amor e graça, Ele voltará para nos levar, e a promessa dele é: onde eu estou, vocês estarão comigo. Que maravilha! Por melhor que seja a sua casa, jamais se compara com a casa que Jesus preparou para mim e para você. Amém?
E se você, minha casa é muito simples, sua casa é simples, mas se Jesus está com você, lá na sua casa já se torna o céu pela presença de Jesus. E saiba que lá você terá uma casa maravilhosa, melhor do que a casa do Alphaville, ou do melhor que tem de todos os condomínios aqui. Sim, a casa que Ele tem para nós será melhor. Amém? Por amor e graça, Ele fez isso por mim e por você. Tudo Jesus fez, está fazendo e fará. Foi sempre por amor e sua maravilhosa graça. Somos todos pecadores, somos todos indignos, somos todos devedores, somos todos pobres, como disse ele em escrever Apocalipse, somos pobres, cegos e nu. Nada temos, queridos, nada temos. Jó entendeu muito bem isso quando no seu tempo de dores, Jó disse, nu nasci e nu voltarei. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Eu e você somos como a palavra descreve, pobres, cegos e nus. Cegos não porque Ele abriu os nossos olhos, mas pobres, nu porque Ele vestiu a nossa vergonha, pela sua graça. E agora mais não pobres porque enriquecidos por Ele. Mas sem Ele, somos pobres, cegos e nu. E Ele vestiu a nossa nudez por amor e graça. Ele abriu os nossos olhos por amor e graça. Ele nos fez ricos nele por amor e graça. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Apesar de todas as fraquezas que há em mim, eu amo o Senhor Jesus. Amo o Senhor Jesus e desejo amá-lo, mas não alcanço. Digo como Pedro, Jesus perguntou para Pedro, Senhor, tu me amas? E Pedro respondeu que ele não era capaz de amar com o mesmo amor com que era amado. Mas ele amava na expressão de sua humanidade. E nessa noite eu quero declarar, na expressão da minha limitada humanidade, eu amo o Senhor Jesus. E o que é que nós poderemos fazer em resposta a esse amor e graça? Em resposta a esse amor e graça, meu querido, entregue sua vida a Ele. Em resposta a esse amor e graça, meu querido e minha querida, abandone a vida de pecado. Em resposta a esse amor e graça, consagre a sua vida a Ele. Em resposta a esse amor e graça, sirva ao Senhor com alegria. Em resposta a esse amor e graça, ame também quem não é digno do seu amor. Porque você vai parar para refletir, Deus me ama por amor e graça. Então tais pessoas não são dignas de ser amadas, mas eu também não sou. Então eu peço a Deus a graça de amá-las como Ele me ama. Não na mesma proporção, mas na condição, ainda que não mereça. E esse é o propósito do cristianismo. Que nós aprendemos a amar as pessoas, mesmo sem elas merecerem. E que nós possamos desfrutar do amor de Deus, mesmo sem merecer. E que possamos responder a este amor, ainda que jamais vamos nos tornar dignos. Mas o que eu posso fazer é, Senhor, eis-me aqui. Toma-me, usa-me. Tudo o que eu tenho e sou está em tuas mãos para a tua glória, para o teu serviço, para o teu louvor. Aleluia.